Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Muito obrigado, irmão Luiz. Você é bênção de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. Amados, é como o pastor Calil acabou de falar. Quem não veio ontem, perdeu uma grande bênção. Foi simplesmente maravilhoso. Deus abençoou o trabalho de uma maneira maravilhosa. Cada um das 4 palestras foi melhor. E nós aprendemos muito, né? Quem estava aqui aprendeu muito. E eu acredito que muitos vão colocar em prática. Principalmente o assunto que o pastor Cid citou, não é? O reconhecimento e a honra, né? Reconhecimento e a honra. São 2 coisas bem parecidas que a gente pensa que está fazendo, né? Eu estou fazendo tudo, mas nós estamos apenas reconhecendo. Aí quando nós começamos a honrar, aí Deus começa a abençoar o crente, abençoar o povo dele, viu? E isso é muito importante. Eu acho que nos próximos capítulos, né, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque é muito importante. Amém, meus irmãos? Eu não preciso nem dizer que a igreja está linda, né? É porque nós estamos aqui. Mas, irmãos, eu quero trazer uma palavra para a igreja. Uma palavra simples, maravilhosa. Porém, meus irmãos, eu acredito que só vão receber, só vão se alimentar dessa palavra as pessoas que prestarem atenção. Porque muitas vezes nós estamos no culto, estamos dentro da igreja, participamos, né, do início ao fim, mas perdemos o culto. Como assim, pastor? É porque nós começamos a pensar ali, pensar acolá, olhar para um lado, olhar para outro, não é? E não preparamos a nossa mente para receber o que está sendo falado, né? Os louvores, a adoração, enfim. E perdemos o culto. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título: Todos nós enfrentamos gigantes. Amém? Vocês podem dizer comigo? Todos nós enfrentamos gigantes. Glória a Deus. O texto se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Eu vou devagarinho, que é para os irmãos entenderem bem, viu? 1 Samuel 17, 45, nos fala a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Diga glória a Deus. Nós vamos aprender muito sobre esse assunto hoje, se o Senhor assim nos permitir, né? Meus amados irmãos, eu quero falar de Davi. Eu gosto de falar de Davi, sabe? E eu quero dizer para meus irmãos, quero falar dos gigantes que Davi enfrentou, né? De muitos gigantes que ele enfrentou. No entanto, meus irmãos, eu fiz-me uma pergunta. E a pergunta era: por que Davi levou 5 pedras, se só havia um Golias? Por que ele pegou 5 pedras? A Bíblia diz, meus irmãos, que um filisteu por nome de Rafa, é a Bíblia quem fala, foi o pai de 5 gigantes. 5, né? E era filisteu. E segundo alguns teólogos, eles dizem que todos estavam ali. Todos estavam na guerra. Eu não conhecia, eu não fui lá, não estava lá. Mas segundo alguns teólogos dizem que sim, né? Que estavam ali, aquele gigante estava ali. Então, para cada gigante, Davi tomou uma pedra. Para cada um dos gigantes,
ele pegou uma pedra, e se por acaso os outros gigantes quisessem enfrentar Davi, havia uma pedra para cada um. Diga amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, Davi, ele era o caçula da família de Jessé. E como nós sabemos, inclusive aqui, a gente sabe que nessas famílias, principalmente a família brasileira, aqui no Nordeste, os caçulas, eles são os mais queridos, os mais abraçados, os mais paparicados, os mais privilegiados. Quem é caçula aqui, levante a mão. Eu também sou caçula, viu? Porém, meus irmãos, na família de Davi, a coisa não era assim. Não era assim. Pois bem, Davi, meus irmãos, era o caçula, mas ele era o último da fila. Viu? Era o último da fila. Ele era o último que se lembravam dele, que era convidado, que era chamado. Ele era o último que sentava na mesa quando chamavam, Quando convidavam. Ele era o último. Ele era aquele que fazia as tarefas que os seus irmãos não queriam fazer. Quando havia alguma coisa séria para fazer, os irmãos não queriam fazer, aí então diziam, chama o Davi que ele faz. Aí ele ia fazer, Davi ia fazer, porque era o caçula. Ele cuidava das ovelhas da família. Ele vivia isolado. Davi vivia isolado. Davi vivia com as ovelhas no deserto. Ele procurava pastos, água, para as ovelhas. Ele se responsabilizava pelo rebanho da família. E Deus o abençoava por isso. Diga glória a Deus. Mas, meus amados, o assunto desta mensagem vai falar da guerra entre Israel e os filisteus. Israel, o povo de Deus. Filisteus, aquele povo que sempre perseguia a Israel. Nesse assunto, meus irmãos, nós vamos ver um gigante desafiando a Israel e desafiando também ao próprio Deus de Israel. Ele desafiava. O versículo 5 desse texto diz que ele trazia na cabeça, olha lá, o que é que o gigante trazia na cabeça? O gigante trazia um capacete de bronze. Ou seja, era difícil algo tocar naquela cabeça, Era difícil vencer aquele gigante com uma espada, com uma lança, com uma flecha, batendo em sua cabeça, porque ele tinha um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. É o que a palavra de Deus fala. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6 e versículo 7, diz assim, versículo 6. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Isso chamou minha atenção. Quer dizer, nos pés de Golias, ninguém tocava. Por quê? Porque tinha lá algo de bronze que, se alguém quisesse tocar nos pés de Golias, não podia. Porque ele estava lá com aquelas grevas de bronze, ninguém podia tocar. E diz também que um escudo de bronze entre os seus ombros. Eu parei aqui na minha leitura e fui tentar lembrar dos grandes guerreiros. E eu não vi falar na Bíblia. E eu nunca vi falar que outro homem usasse um escudo de bronze entre os seus ombros. Quer dizer, tinha lá em seus ombros alguma coisa que não deixava tocá-lo. Era difícil tocar em Golias. Versículo 7 diz, e a haste da sua lança era como um eixo
de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Além daquele homem ser muito bem protegido, com as armaduras, com tudo que ele usava, ainda tinha um escudeiro. Aquele escudeiro, se alguém viesse tocá-lo, tinha que passar pelo escudeiro. E se ele precisasse de uma arma, o escudeiro lhe servia na mão. Ele estava ali pronto para lhe ajudar, para lhe servir na luta que ele tivesse. Amados, eu posso dizer que Golias metia medo em qualquer um. Quem olhasse para Golias ficava frito, ficava com medo, ficava sofrido. O aspecto de Golias era terrível. E qualquer povo que fosse lutar contra os filisteus, que olhasse para Golias, com certeza ele temeria na base, como nós falamos aqui. Se alguém olhasse para Golias, certamente corria, se escondia, ia embora, não queria enfrentar aquele homem. Olha, amados, todos os soldados de Israel temeram. Todos que estavam ali temeram. Se esconderam com medo daquele gigante Golias. 1 Samuel capítulo 7, versículo 11, está falando lá. Por 40 dias, o gigante insultou a Israel. 40 dias. No 40º dia, Deus ouviu as orações de Israel. Amém? 40 dias, no 40º dia, Deus ouviu a oração de Israel. Glória a Deus. E o que aconteceu? Deus encheu o pequeno Davi do seu espírito. É o que fala a palavra de Deus. Deus encheu Davi do seu espírito. Ele ficou cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aí eu imagino, meus irmãos, só imaginando aqui, essa é a mente de pregador que viaja muito, né? Eu imagino alguém olhando e cantando, vendo Davi cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Alguém cantava assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu canto, eu luto, eu venço como Davi. Eu canto, eu luto, eu venço como Davi. Glória a Deus! Aleluia! Amados, Davi ouviu as ameaças do gigante. No 40º dia, 40 dias, ele começou a ouvir, né, as ameaças. E Davi ficou bravo. Davi ficou indignado. Ele estava cheio do Espírito. Então ele falou, versículo 26, que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que vão fazer com esse homem? Era uma pergunta de Davi, do pequenino. E alguém lhe respondeu: olha, Davi, o homem que feria o rei, o homem que feria este homem, este filisteu, o rei o enriquecerá. O enriquecerá de grande riqueza. E lhe dará a sua filha.
e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Já pensou? De uma hora para outra, homem ficar rico, ser genro lá do rei Saul, né? E ainda mais, nunca mais pagar os impostos. Será isento de impostos a casa do pai? Até eu, viu? Amados, o Senhor já havia ungido e enchido o pequeno Davi. Estava cheio de Deus, né? Ele estava cheio do Espírito do Senhor. Então, quando ele ouviu isso, ele falou. Aí ele disse, aí ele ficou com coragem. E ele disse assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse tolo aí? Quem é esse homem aí que está querendo afrontar o exército do Deus vivo? Amém ainda ou não? Eu pergunto, querido, dizia o pastor Daniel, tem gente aqui? Alguém está comigo aqui? Deixa eu fazer uma pausa nessa mensagem. Fazer uma pausa aqui na mensagem para falar para a igreja algumas verdades. Amém? Irmão, quer ouvir? Amados, Davi se encheu de Deus. Ele estava cheio de Deus e enfrentou o gigante. É uma grande verdade. E eu digo para você, igreja, para cada um dos que estão aqui, eu sei que tem muitos jovens, mas essa palavra é para você também. Nós temos que enfrentar os gigantes também. Por isso, nós temos que nos encher de Deus. Deixa eu dizer de novo. Amados, para nós enfrentar os gigantes, e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, nós temos que nos encher de Deus. Nós fizemos aqui nesse ano, dois depósitos de 21 dias. 21 dias de oração em janeiro, 21 dias de oração agora em abril, né? Pois bem, e nós vimos que alguns irmãos vieram, mas muitos não vieram. Mas eu quero lhe dizer, quando houver um trabalho desse, venha se encher de Deus. Se encher de Deus para você poder vencer os gigantes que vão aparecer. Viu? Se encha de Deus. Olha, amados, Davi ouviu os gritos de Golias. Quando Golias estava lá falando, gritando, insultando, Davi começou a ouvir esses gritos. E eu digo para a igreja, olha, amados, nós também ouvimos gritos de gigantes que estão nos cercando. Gigante que nos cercam. Pastor, eu nunca ouvi esse grito não. Para aí, que você vai dizer se ouviu ou se não ouviu. Nós ouvimos gritos de gigante que nos cerca. Chega o gigante da falta de dinheiro. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu passei. Né? Jesus, cadê aqui um trocadinho para comprar o pão? Né? Gigante da falta de dinheiro. O gigante da falta de roupa. O gigante que traz enfermidades. O gigante do aluguel vencido. O gigante das contas atrasadas. E tantos outros, amados, são os gigantes que eu e você tem que vencer. Todos nós temos que vencer esses gigantes. E ele não aparece só para mim, não é só para o pastor, não. Ele aparece também para os jovens, ele aparece para os irmãos, ele aparece para as irmãs. São gigantes que nós temos que vencer. Outras vezes, meus irmãos, os gigantes são, primeiro, a crise no casamento. Eu não sei se alguém já passou por aqui, mas tem crise no casamento que o homem olha para a mulher e diz, meu Deus, existia aquela história lá do camarada que casou com a mulher que casou com, tinha um príncipe e depois encontrou, disse que era um sapo, né? Não vou nem dizer o que a mulher era. Mas ele olhou para aquela princesa maravilhosa e agora a coisa estava difícil, né? Está difícil. Ele olha, não tem mais condição, não tem mais jeito.
o meu casamento vai pro beleléu, né? Vai pro beleléu, não vai mais dar certo. São as crises, são gigantes no casamento. Outras vezes, segundo, as calúnias que nos levantam. Até foi falado aqui que nos nossos dias é só o que se vê alguém falando de igrejas, alguém falando de pastor. E a maior parte das vezes é conversa para boi dormir. São calúnias que levantam, que o inimigo está levantando para ver os trabalhos caírem, os pastores se decepcionarem, entregarem campos, entregar igrejas, não é? Por quê? Porque as calúnias vão aumentando, aumentando, aumentando. Eu conheço um pastor que levantaram uma calúnia tão grande a ele, esse pastor, que ele não teve condições, entregou o trabalho e foi embora para Manaus. Foi embora para Manaus. E eu conversando com ele lá em Manaus, eu fui o único pastor que fui visitar esse pastor lá em Manaus. E quando eu cheguei lá, ele chorando, ele disse, pastor, me levantaram a calúnia e eu não pude superar. E estou aqui, pagando o preço, né? Então, esses vícios são os gigantes, né, das calúnias que se levantam. Terceiro, outro gigante que se levanta muito, os vícios. Que muitos dizem assim, eu não consigo deixar. Eu estava conversando com o pastor Calil sobre esse assunto, de alguém que é viciado, todo mundo gosta dele na cidade, mas quando ele está, né, naqueles dias lá de crise, na droga, aí ele não consegue evitar. A vida dele fica em dificuldade. E se não tiver cuidado, alguém vai tirar a vida. Então, essas são também os gigantes que se levantam dos vícios, que muitas vezes não se consegue deixar. Não conseguimos deixar. Outras vezes são gigantes da pornografia, que teime em não sair. Alguém quando está sozinho, aí liga lá a televisão, o celular, ou sei lá, em coisas que ele não pode ver, porque ele é um servo de Deus. São gigantes. Outro gigante, um passado que não se pode mexer. Tem gente que tem passado que não pode mexer, que ele não pode falar, ele tem que esconder. São gigantes que ele tem que enfrentar, que tem que conviver com ele, né? Às vezes, meus irmãos, nós recuamos como os guerreiros de Israel. O gigante está alto, está grande, imenso. Aí nós temos que recuar. Recuamos, né? Porém, meus irmãos, é hora de fazermos como Davi. Amém? É hora de fazermos como Davi. O que é que Davi fez? Mas vamos falar. O que é que Davi fez? Escutem e coloque aí, como dizia o pastor Daniel. Anota aí para não esquecer. Davi usou o nome do Senhor. Davi usou o nome do Senhor. Sabe? Nós vamos ver isso. Hoje, meus irmãos, diante das lutas que todos nós enfrentamos, não usamos o nome do Senhor, nosso Deus. Mas Davi usou. Eu vou mostrar aos irmãos. Muitas vezes nós estamos passando por luta. Aí, não, essa aqui não dá para me vencer, não. Você já usou o nome do Senhor? Não, usei não. Pois tente. Primeiro, Davi falou: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? A honra de Israel era algo que era preciso salvar. E Davi já perguntava, né, o que receberá o homem que salvará a honra de Israel? Segundo, Davi, ele já queria saber o seu prêmio. Ele queria saber, né, o que receberá. Aí, segundo, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o quê? O exército do Deus vivo. Ele estava colocando o Senhor na frente. Quem é esse homem para enfrentar o exército do Senhor? Quem é esse homem para enfrentar a igreja do Senhor? Quem é esse homem para enfrentar o servo de Deus consagrado? Quem é esse homem? Terceiro, diante de Saul ele falou:
o Senhor, ele exaltou o nome do Senhor, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Quem que livrará? Quem que ele estava confiando? O Senhor. O Senhor. Davi confiava era no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava confiando no Senhor. Davi, meus irmãos, ele falou a Golias, ele disse assim: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Falando o nome do Senhor. E ele diz mais: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Quer dizer, ele estava colocando Deus acima de tudo, à frente de tudo, sabe? E ele disse, em quinto: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei. Quer dizer, não era ninguém, era o Senhor que ia entregar, né? Sexto, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Jesus. E em sétimo, e saberá toda essa congregação, ele apontou para Israel, que o Senhor salva. Que o Senhor salva. Quem salva? Quem salva? O Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Aí ele diz, porque do Senhor é a guerra. Amém, meus irmãos? Porque do Senhor é a guerra. Davi usou muito o nome do Senhor, né? Foi usando o nome do Senhor. Amados, os soldados não falavam em Deus. Os soldados nem se lembravam de Deus. Estavam ali para lutar, mas não lembravam de Deus. Todavia, tudo que Davi falou foi em nome do Senhor. Tudo que ele fez, tudo que ele dizia, no nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor, né? Olha, amados, mesmo que o gigante, escutem isso, mesmo que o gigante seja grande, mesmo que o gigante seja imenso na nossa frente, para Deus, ele não é nada. Não estão entendendo? O gigante pode ser maior do que essa igreja, mas para Deus, ó, ele não é nada. Os que concordam comigo, levante a sua mão e diga glória a Jesus. Aleluia. Para Deus, ele não é nada. Aleluia. Amados, é no nome de Jesus que vencemos os gigantes. Nós temos que lembrar de colocar Jesus na frente. Nós temos que dizer, é no nome do Senhor que eu vou. É no nome do Senhor que eu vou ao tribunal. É no nome do Senhor que eu vou na delegacia. É no nome do Senhor que eu vou fazer este BO. É no nome do Senhor que eu vou enfrentar aquele gigante lá. Que eu vou lá naquela casa fazer isso ou fazer aquilo. É no nome do Senhor. Se você for no nome do Senhor, Deus vai estar contigo. Glória a Jesus. E o gigante não vai ser nada. Olha, é no nome do Senhor que vencemos o gigante. Não podemos ter o foco nos gigantes. Porque às vezes nós dizemos assim, não, o problema é muito grande. Eu estou enfermo, eu não posso ir. Não, mas eu já estou cansado. E algumas vezes eu digo, estou cansado já, não vou poder ir. Não, mas eu não vou ter dinheiro para ir. Não mais isso, não mais aquilo outro. Nós estamos colocando o foco nos gigantes. Não é para ser assim. Não podemos ter o nosso foco no gigante. O nosso foco deve ser no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar mais uma vez um aplauso ao Senhor Jesus por isso, né? Aleluia! Glória a Deus! Amados, os soldados de Israel olhavam e viam Golias.
viam o gigante, mas Davi olhava e viu o Senhor. Amém? Ele olhava e via o Senhor, sabe? Ele olhava e via o Deus de Israel. Davi, ele via a vitória. Davi, ele via a vitória. E quando eu estava meditando, escrevendo, parei e digo, Jesus, que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer, toda vez que se enfrenta uma guerra, uma batalha, não é? A gente tem como se assim, um cântico para correr, para batalhar. Geralmente se faz isso. E o grito de guerra, que é o famoso grito de guerra. O grito de guerra de Davi foi: eu vou a ti em nome do Senhor. Aí eu imagino ele marchando, sabe? Davi marchando, aí ele dizendo: eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Diga comigo: eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos falar ao problema. Vamos falar ao monte. Vamos falar ao gigante. Vocês estão entendendo? Vamos dizer para ele: olha, gigante, olha, problema, eu vou a ti em nome do Senhor. Desemprego, eu vou a ti em nome do Senhor. Problema financeiro, eu vou a ti. Enfermidades, eu vou a ti. Vamos falar a todos: eu vou a ti em nome do Senhor. O Senhor dos Exércitos, meus irmãos, Ele é perito em dar vitória aos que não têm nenhum vigor. Ele é perito, sabe? Olha mais, irmãos. Quando Davi, ele foi enfrentar Golias, Israel, ele dizia, aquele soldado, aquele povo, ele dizia o seguinte: adeus, Davi. Tchau, Davi. Nunca mais. Outro dizia assim: foi um prazer te conhecer, Davi. Foi um prazer te conhecer. Davi, você foi um cara muito bom, um rapaz bom. Adeus, nunca mais. E outros até diziam assim, se ele fosse nordestino: adeus, Davi, até o dia de juízo. Ninguém disse nada, né? Parece que os irmãos não conhecem esse ditado não, né? Até o dia de juízo, Davi. Aí, meus irmãos, eu imagino muitos brutamontes que davam 2, 3 de Davi. Eles cobriram seus rostos com medo e com vergonha. Eles cobriram o seu rosto, enquanto o jovem Davi saía para enfrentar a morte na certa. Sabe? Eles cobriram o seu rosto com medo, com vergonha. Eram deles para estar ali, mas quem estava ali era um jovem ainda, né? Amados, eu estava meditando, como é que eu vou comparar Davi contra Golias? Como é que eu vou mostrar à igreja? Davi contra Golias era como uma moto, uma bis. Você sabe o que é bis? Bis. Alguém conhece bis? Aquelas bichinhas pequenas, né? Motinha pequena. Era como uma bis bater de frente com a carreta carregada. Pá! De frente, a 100 km por hora, os dois, 100 de um lado e 100 do outro. Assim era Davi, como eu mostrei aos irmãos, como é que Golias vinha, né? Qual era, né, as armas de Golias. Pois bem, Davi, meus irmãos, ele escolheu as 5 pedras lá no ribeiro, e ele chegando próximo,
de Golias. Ele lançou a primeira pedra com extrema pontaria. Com extrema pontaria. Não foi preciso lançar a segunda. O gigante caiu. Amém? O gigante caiu. Isso era improvável, não era para acontecer. Mas o gigante não aguentou a segunda pedrada. O gigante todo preparado, todo armado, todo cheio do eu, né? Mas só aguentou uma pedradazinha de Davi. Caiu por terra, porque aquilo vinha de Deus. Era o Senhor naquela atitude. Glória a Deus por isso. Amados, use a sua fé. Me escutem mais um pouquinho. Use a sua fé. E você também irá derrubar os teus gigantes. Use a sua fé. Fale o nome do Senhor. Que gigante, pastor? O gigante do divórcio. Hoje, em muitas casas, não é o caso talvez daqui, mas em muitas casas o gigante do divórcio está atuando. Assino o papel ou não assino? Eu vou para o cartório ou não vou? Como é que eu vou fazer? O gigante do divórcio está em muita casa. Mas se você usar o nome do Senhor, ele não vai entrar na tua casa. Ele não vai ofender a tua família. Ele não vai ofender o teu filho. Ele não vai ofender a tua filha. Ele está amarrado no nome do Senhor dos Exércitos. O gigante do divórcio vai cair por terra. Não vai vencer. Não vai entrar na tua casa. Porque na tua casa está ali, operando, dirigindo, abençoando, o anjo do Senhor é quem está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você usar o nome do Senhor, o gigante da depressão, que hoje está muito atuante, vai recuar. Ele pode até entrar na casa do vizinho, mas na tua casa ele não vai entrar. Quem crê, diga amém. Diga assim, eu recebo. O gigante do alcoolismo vai cair. O gigante do fanatismo vai cair. O gigante da insegurança vai cair. O gigante da mente poluída vai cair. O gigante do pecado vai cair. O gigante do medo vai cair. Todos irão cair no nome do Senhor dos Exércitos. Diga eu recebo. E diga mais. Não vou nem olhar para tu não, Luiz. Vou olhar para cá. Digo mais. Digo mais. Esse gigante não vai entrar na tua casa. Porque no nome do Senhor, eles vão cair por terra. Diga glória a Deus. Sabe, meus irmãos? Luiz, estou brincando. Vamos dar um aplauso aí pelo Luiz. Luiz é uma benção, né? Quem sabe ele não bota mais 15 aí para mim. Nem vem agora não, que eu não vou aceitar agora não. Vocês me deixaram 3 meses sem pregar, agora vão me ouvir. Estou brincando. Sabe, meus irmãos, Josué, quando ele enfrentou lá, que ele entrou na terra prometida, ele teve muito gigante lá. E ele deixou alguns vivos. E esses gigantes agora estão por aí, né, apertando as famílias. Temos que encarar vários tipos de gigante. Gigante da rejeição. Se eu for perguntar aqui, alguém vai dizer assim, eu fui rejeitado. Ah, eu me lembro. Quando criança eu fui rejeitado, eu também fui rejeitado. Não pelo meu pai e minha mãe. Meu pai eu perdi com 8 anos. Mas minha família não me rejeitou não. Mas quantas e quantas vezes eu bati em porta, aí disseram não, fecharam a porta na minha cara. Gigante da rejeição. Gigante do fracasso. Gigante da vingança. Gigante do remorso. Mas devemos saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Alguns teólogos, meus irmãos, eles questionam que na vida de Davi não houve milagres. Não houve cego vendo, enxergando. Ninguém vê. Na vida de Davi não houve um mar se abrindo. Ninguém vê. Não houve carruagem de fogo chegando para Davi. Não. Não desceu o fogo do céu.
Não, né? Nada disso aconteceu. Sabe por quê? Porque Davi era um milagre. Amém, meus irmãos? Davi era um milagre. Então diga assim, diga comigo, Davi era um milagre. Agora você bota esse dedão assim e diz assim, eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Quem apostaria alguma ficha em mim? Lá no meu passado, lá nos meus dias de criança, quando não tinha alimento, não tinha janta, muitas vezes não tinha almoço, quantas vezes dormi sem jantar porque não tinha, não estou aqui reclamando nada não, né? Eu era improvável. Alguém olhava para mim e balançava a cabeça, não. Na minha casa, irmãos, meu pai, eu perdi. Aí tinha 2 irmãos meus, mais velhos, que eram tuberculosos. Pegaram a tuberculose. Minha mãe era paralítica. Quem diria que eu um dia chegaria aqui para falar para este público? Era impossível. Mas Deus disse assim, você vai ser o milagre. E eu digo a muitos aqui, vocês são milagres. Vocês são milagres. Vocês estão aqui. O nome de vocês já está escrito no livro da vida. Vocês são milagres. Aleluia. Olhe, quem se concentrar nos gigantes vai cair. Quem se concentrar no gigante? Agora, quem se concentrar em Deus, os gigantes que se levantarem contra você, é quem vai cair, eles cairão. Só quem acredita, diga glória a Deus. Enquanto Davi olhava para Deus, os seus gigantes caíram. Mas quando ele deixou de olhar para Deus, ele teve algumas derrotas. Isso é para que nós tenhamos o cuidado de estar olhando para Deus. Se Davi tivesse olhado para Deus, no caso de Batseba, não vou entrar nesse assunto que não vai dar tempo, teria evitado vários problemas. Se Davi tivesse olhado para Deus no caso de Joabe, quando Joabe lhe afrontou, que era o seu comandante, ele teria evitado grandes problemas. Se Davi tivesse olhado para Deus quando mandou contar o povo, ele teria evitado grandes problemas. Se Davi tivesse olhado para Deus no caso de Absalão, ele teria economizado muita coisa, evitado grandes problemas. Tudo isso, amados, indica que todos nós dependemos do Senhor. Alguém depende do Senhor aqui? Alguém? Aqui? Levante a mão. Nós dependemos do Senhor. Dependemos de Deus. Lá em João 15:5, o Senhor Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Não entenderam? Sem Jesus, não vai. Sem Jesus não dá. Amém, meus irmãos? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Uma coisa é estarmos cheios de Deus, como Davi estava quando foi enfrentar o gigante. E outra coisa é estarmos vazios de Deus. O crente vazio, meus irmãos, é um crente, balançando, Quando estamos cheios de Deus, surgem problemas. Todavia, nós não nos abalamos. O problema está grande, mas o crente está firme, em pé, orando, 5 dias de oração, pastor? Para ter vitória e a firma voltar para a mão dele, Pois bem, Então nós não nos abalamos. O gigante nos ataca, mas não estamos nem aí. Uma coisa é certa, meus irmãos. Cada luta que passamos, temos a sensação de ser maior que a outra. Não sei se é só na minha vida ou vocês também têm isso também, Pois bem, eu imagino, meus irmãos, a alegria de Davi, quando após a grande vitória de Golias, talvez ele pensasse assim, agora eu terei vez na casa de meu pai. Agora eu vou ser rico, vou ser genro do homem, e a casa do meu pai não vai pagar mais impostos. Ele pensava dessa maneira. Porém, eu estou correndo aqui, as mulheres o homenagearam de um modo que Saul não se agradou. O rei ficou bravo. Desde então, Saul perseguiu o seu mais ilustre soldado. Passou a perseguir. A partir dali, meus irmãos, o gigante aumentou de tamanho para Davi. Em vez daquele Golias bem pequenininho, agora era o gigante Saul. Pois Davi podia tocar no gigante, mas Davi não podia tocar no rei. Era um gigante bem maior.
Saul, meus irmãos, fez de tudo para matar o filho de Jessé. Entretanto, o Todo-Poderoso não deixou. A perseguição que Davi sofreu por Saul, né, foi implacável, foi deplorável, foi covarde aquela perseguição. Saul tentou encravá-lo com a sua lança, mas não conseguiu, Deus guardou. Saul colocou na frente os seus, Davi na frente das piores batalhas, mas Deus foi dando vitória. E a cada dia que crescia, o povo amava mais Davi. Mas quem ajudava Davi, mesmo sem querer, Saul mandava matar. Saul odiava Davi e ao mesmo tempo temia a Davi. Muitas vezes aconteceu isso. Tudo o que acontecia de bom com Davi era motivo de raiva do rei Saul. Lá em 1 Samuel 19, versículo 1, diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Eles até tentaram, mas nada aconteceu. Pois bem, eu estou passando aqui. A partir de um certo tempo, aí houve aquela perseguição tamanha. E enquanto Saul teve vida, ele tentou. Porém, Deus nunca deixou Saul tocar no seu servo Davi. Com isso, quer dizer para a igreja, o inimigo vai tentar, mas não vai poder te tocar. Porque Deus está no controle de tudo. Saul se tornou o maior gigante que Davi teve que enfrentar. Eu quero dizer, meus irmãos, que Satanás jamais vai deixar de nos perseguir. No entanto, se você estiver olhando para Deus, se você estiver usando o nome de Deus, como eu falei, jamais ele te derrotará, jamais ele te tocará. Agora sim, viu, Luiz? Agora eu vou concluir, viu? Amados, Davi teve que lutar contra vários tipos de gigantes. Ele enfrentou o gigante que estava ao seu lado, mas não lhe obedeciam. Muitas vezes, meus irmãos, os líderes têm pessoas do seu lado, pastores, líderes de um modo geral, e todos chegam para ele e dizem: meu pastor, meu líder, meu herói, e meu isso, e meu aquilo, ou minha também, minha heroína, minha não sei o quê, minha rainha, Pois bem, estão ali. Mas não dê as costas para muitos não, viu? Porque senão ele pega. Ele enfrentou o gigante que vivia falando mal dele, queria o seu lugar. Tinha pessoas que queriam o lugar de Davi. Ele enfrentou as nações que eram inimigas de Israel. Todavia, meus irmãos, Deus sempre esteve com o seu servo Davi. Deus sempre lhe deu vitória. Mesmo quando Davi errou, o Senhor teve misericórdia e lhe perdoou. Às vezes nós erramos feio, viu? Meu Deus, mas Deus tem misericórdia. Aí em Atos 13, 22, o Senhor testemunhou sobre Davi e falou: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém, meus irmãos? O que é que Deus estava falando, Portanto, Davi era amigo de Deus. Amados, nós temos que lutar e vencer os gigantes que surgem diariamente na nossa vida. Os gigantes que surgem em nosso caminho estão aumentando a cada dia. Porém, nós temos que ter ânimo para lutar e vencer. Temos que ter ânimo. Temos que confiar no Senhor. E mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos presos, mortos pelo Evangelho, a nossa vitória é quando chegarmos no céu. Amém? A nossa vitória é chegar lá. Deixa eu dizer, igreja, Deus está cuidando do seu povo. Quantos crê? Deus está cuidando do seu povo. Deus está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando, Ele vai voltar. Em breve iremos ouvir o som da última trombeta. Os crentes fiéis irão subir ao encontro do Senhor. E com isso aqui eu termino, Jadaías. Portanto, meus irmãos, sabemos que a igreja é vitoriosa.
Amém ou não? A igreja é vitoriosa. Quantos são vitoriosos aqui? Levantamos. Só os que são vitoriosos. Somos vitoriosos. E eu digo, se você faz parte da igreja do Senhor, o teu endereço pode até colocar na carta, viu? O meu endereço, depois que eu morrer, será o céu. Amém? O teu endereço eterno será o céu. Deus abençoe a todos. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Nós iremos vencer os nossos gigantes no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amém, igreja? Aleluia. Nosso Deus é fiel, aleluia. Obrigado, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando